tudo aquilo ao qual o Senhor está ordenando a ela, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja repreendido todo espírito, ó Deus, de falta de interesse, ó Deus, todo espírito de falta de atenção, todo espírito de apostasia, ó Deus. Toma cativa a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos receber e guardar, ó Deus, tudo aquilo ao qual o Senhor vai nos propiciar essa noite, ó Deus. Nós também possamos compartilhar, ó Pai. Em nome de Jesus, tome tuas mãos, tua serva, ó Pai. Essa oração que fazemos, já te agradecemos, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém? A hora aqui tá certa a hora? Tá, né? Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, a gente canta, né? Usa-me, né? Eis-me aqui. A gente não presta atenção no que a gente está cantando, né? Em qualquer hora. E o interessante é que eu estava pensando em qualquer hora, realmente. Ontem estava na cozinha, aí vejo uma mensagem, qualquer hora, Samela, você vai trazer a palavra quinta-feira. E aí o que a gente canta? Eis aqui a minha vida, usa-me. Então esteja preparados, irmãos, porque a qualquer hora, em qualquer lugar, Deus vai usar a vida de cada um dos irmãos. Amém? Eu quero que os irmãos abram comigo em 2 Crônicas, seu capítulo 20. Uma breve palavra. Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler alguns versículos do 1 ao versículo 4. E diz assim: Deus concede vitória a Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor, e também todas as cidades de Judá veio gente para o buscar. Amém? Pode se sentar, irmãos. Nessa noite eu quero falar sobre 3 atitudes que devemos tomar diante da afronta do inimigo. Mas antes de eu estar falando, vamos estar lembrando um pouco quem foi Josafá. Josafá, ele foi um rei escolhido pelo Senhor para governar sobre Judá. Josafá, assim como seu pai, e aí quem quiser depois conferir, 2 Crônicas capítulo 16 em diante, vai contar a história de Josafá, como ele chegou a ser rei. Ele seguia os passos do Senhor, ele governou seguindo a lei, a Torá, naquela época, os mandamentos do Senhor. E Josafá foi um homem muito próspero porque no início do seu reinado, ele seguia os mandamentos do Senhor, ele julgava com a justiça do Senhor, ele não agia com a sua própria sabedoria humana, mas ele sempre buscava a orientação dos mandamentos na palavra do Senhor. Mas Josafá, assim como seu pai Asa, fez algumas alianças, e algumas dessas alianças trouxe graves consequências para a sua vida. Uma dessas alianças foi Acabe. Josafá, certa vez, ele foi na casa de Acabe, e Acabe consegue persuadir Josafá a ir para a guerra com ele. Só que Josafá, como ele buscava a orientação do Senhor, ele falou: não, vamos consultar algum profeta. E aí Acabe chama os seus profetas, e todos os profetas que Acabe chama falam
que ele seria bem sucedido se ele fosse para a guerra, que Deus ia dar a vitória para ele. Só que Josafá, ele não se dá por... Ele quer mais uma opinião. Ele não fica satisfeito com aquilo que ele ouviu. E ele fala, tem mais algum profeta? E Acabe lembra de Micaías. E Micaías chega e fala, olha, rei, se o Senhor for, em outras palavras, a partir do capítulo 17 vai falando sobre isso. Se o Senhor for, o Senhor irá morrer. E aí Acabe, enfurecido, manda prender Micaías. Mas mesmo assim, Acabe não ouve a Micaías, a profecia que Micaías falou, e vai para a guerra. E no meio dessa guerra, o que acontece? Acabe morre, assim como foi profetizado por Micaías. E Josafá também quase que morre, porém ele clama ao Senhor, o Senhor ouve a Josafá. E aí a gente chega no capítulo 20, que Deus concede vitória a Josafá. Porém, no capítulo 19, no versículo 2, diz assim: o vidente profeta Jeú, filho de Anania, saiu ao seu encontro e admoestou, dizendo: devias tu emprestar auxílio ao ímpio, demonstrando solidariedade àqueles que odeiam o Senhor? Ora, por conta deste erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Versículo 3. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria, os postes de ídolo da terra que dispuseste em teu coração para com sinceridade buscar a Deus. Deus se ira com a atitude de Josafá, porque Josafá, ele foi ajudar Acabe, e Acabe era um homem ímpio, Acabe era um homem maligno, e Deus não se agrada dessa atitude. Então nós podemos entender pela palavra do Senhor que essa luta, esse levante que o inimigo veio contra Josafá, o povo de Judá, foi por causa da atitude lá atrás que Josafá teve, de se aliançar, de ajudar pessoas a qual Deus não falou para ele ajudar. Porque em nenhum momento o profeta Micaías fala para Josafá ir. O profeta Micaías falou da profecia a qual Acabe iria morrer. Então Deus não tinha autorizado Josafá ir para a guerra com Acabe. Josafá ainda assim ele foi. E 3 atitudes que devemos tomar, que Josafá tomou, que garantiu a vitória a Josafá. Uma dessas atitudes, a primeira atitude está no versículo 3, que diz assim: Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. Parece muito óbvio, né? Diante de uma afronta, diante de um exército, porque não era um, era moabita, como diz aqui, era amonita, entendeu? Então era 3 povos diferentes, né? Buscando, indo atrás, né? O exército indo atrás do povo de Judá contra Josafá. Mas Josafá, o que ele faz? Ele busca o Senhor. E aí, eu fiquei pensando, Jesus, é tão simples isso, a gente escuta isso todos os dias, mas quantas das vezes algo acontece em nossas vidas, a gente busca todo mundo. Todo mundo. Primeiro a gente procura alguém que possa nos ajudar, ou às vezes a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos, e lá no final, quando a gente já não conseguiu, a gente vai lá e busca o Senhor. Josafá não, ele buscou o Senhor primeiro. Ele buscou o Senhor, a orientação do Senhor primeiro. E nós temos que nos posicionar dessa maneira. Claro que Deus usa pessoas, mas prioridade tem que ser o Senhor. Nós temos que primeiro depender do Senhor. E depois a gente pode, até o próprio Deus vai nos orientar a pessoas que poderão nos ajudar diante dessa guerra, diante da afronta do inimigo. E Josafá, ele busca o Senhor. E o interessante é que Josafá, ele sentiu medo natural. Um exército vindo contra ele, ele sentiu medo. Só que eu acho interessante que o medo não roubou o equilíbrio de Josafá. Josafá não ficou desesperado. Ele sentiu medo, mas ele foi buscar o Senhor primeiro. Quando a gente busca muitas das vezes as outras pessoas, nem sempre a pessoa que a gente busca vai ter uma orientação sábia para nos dar. E aí isso causa o quê? Desequilíbrio.
a gente já chega ruim diante da pessoa, a pessoa não tem uma orientação sábia para nos dar, a gente fica mais desequilibrado, com mais medo ainda. Então, que nós possamos buscar o Senhor, porque o Senhor vai nos dar equilíbrio e sabedoria para tomar a atitude certa, para agir da maneira certa diante da afronta do inimigo. Outra atitude, segunda atitude que Josafá teve, que garantiu a vitória a ele, foi o jejum. No versículo 4 diz assim: todo o povo de Judá congregou. Não, no versículo 3 diz assim, parte B: e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Josafá ele convocou todo o povo a jejuar com ele. E aí nós entendemos, e o próprio Senhor fala que tem castra de demônio que só sai com jejum e oração. E tem situações que vai exigir mais de nós. Tem situações que não, apenas orar não vai adiantar. Vai exigir, quem sabe, noites orando, quem sabe madrugadas, jejuns, vai exigir de nós. E Josafá entendeu que aquilo que estava vindo sobre ele era maior. Então ele falou: eu vou jejuar e eu vou convocar o povo. E você vê a influência que Josafá, como um bom líder, ele tinha. Porque ele não só ficou com a responsabilidade, mas ele também transferiu. Não, o povo também tem que se conscientizar, porque o inimigo vai atacar a nossa cidade. Então vamos jejuar para que Deus possa nos orientar do que fazer, de como agir. E jejum, já foi falado aqui na escola dominical, que qual é o propósito do jejum? Muitas das vezes a gente jejua por tantas coisas que Deus não vai atender, por coisas supérfluas. Algumas até por necessidade, mas o propósito do jejum não é casa, não é emprego. Isso tudo Deus ouve, mas esse não é o propósito do jejum. Em Isaías 58, quero que os irmãos abram comigo em Isaías 58, só para a gente conferir e entender qual é o propósito do jejum. Isaías 58, versículo 6, vamos ler o 6, 7, 8, 9 e o 10. Diz assim: nada disto, o jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, e que desfaça as ataduras da opressão, e que ponhas em liberdade os oprimidos, e despedace todo o jugo. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu sem teto? E em contraste, não é recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a sua luz resplanderá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo do opressor, a língua e os gestos dos acusadores, e a falsidade do falar. E se com renúncia a própria beneficiares o que tem fome, e buscares satisfazer os anseios do aflito, então naturalmente a tua luz despontará das trevas, e a tua noite será como o meio-dia. E aí, se a gente ler esse capítulo todo, vai falando qual é o jejum que aceita ao Senhor. Então, jejuar por casa, a não ser que o Espírito de Deus te oriente, né? Porque Deus ele fala com cada um, você tiver certeza, mas à luz da palavra nós entendemos que jejum não tem nada a ver com isso, que muitas das vezes as pessoas estão ficando sem comer, subindo a monte, fazendo coisas para que Deus venha fazer. Deus não vai fazer, porque esse não é o jejum que agrada ao Senhor. E Josafá, ele jejuou, ele buscou, ele empregou mais forças, porque ele sabia que a demanda era maior.
A necessidade era maior. Nós vivemos em um tempo onde a gente tem que pedir muito a Deus discernimento espiritual. Para quando vier uma luta, vier algo que vier nos atacar, a gente venha entender: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu aja? Como é que é a maneira que o Senhor quer que eu me posicione? Porque muitas das vezes as coisas vêm, mesmo a gente sabendo que tem a oração, que tem a palavra, que tem o jejum, muitas das vezes muitos ficam perdidos, muitos de nós. Então a gente precisa ter discernimento: Senhor, isso é maior. Então que a gente possa jejuar ao Senhor e pedir orientação ao Senhor. A terceira atitude que Josafá teve está no versículo 4, que diz assim: todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá aqui ele pediu ajuda, porque quando ele convoca o povo para estar jejuando, ele está pedindo ajuda. E aqui eu abro uma observação, tem tudo a ver com o que a gente está falando na escola dominical. Quantas pessoas, porque Josafá ele era um líder, ele poderia ter muito bem recorrido a outro rei, né, ou até mesmo um profeta, como da outra vez que ele fez, mas ele pediu ajuda ao povo. E quantas das vezes tem pessoas que estão em posições elevadas e aí se sentem constrangidas de pedir ajuda? Porque ficam pensando: não, se eu sou, um exemplo, vou dar o meu exemplo, sou irmã de oração, se eu pedir oração a alguém, o que os outros vão pensar de mim? Só que Josafá, apesar de ser líder, apesar de estar numa posição, ele pediu ajuda. E nós temos que, muitas das vezes, é o que eu falei, Deus usa pessoas. A gente tem que buscar a Deus primeiro e depois pedir ajuda sim. Senhor, me orienta, alguém que possa me ajudar. Se juntar com pessoas que tenham para te edificar, para te dar um bom conselho, para falar do seu problema e a pessoa orar com você. A gente não pode ser independente, a gente depende de um dos outros. A gente precisa um dos outros. Então, Josafá ele pediu ajuda. O próprio Jesus, quando estava diante do Getsemane, Jesus, o que ele faz? Ele leva Pedro, ele leva João, ele leva Tiago. Porque ele precisava, naquele momento, que ele estivesse ali intercedendo por eles. E olha que era Jesus. Então, não passe essa luta. Eu não sei o que os irmãos estão passando, eu não sei qual é a área que os irmãos estão enfrentando. Não passe isso, não carregue esse fardo sozinho. Peça ajuda. Fale com o Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que possa estar me ajudando. Porque a gente sabe que o nosso maior amigo é o Senhor. Não tem outro. Mas, muitas das vezes, é necessário e é natural de nós, seres humanos, queremos alguém carnal para nos ouvir. Então, peça ajuda, peça socorro. Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. Hoje a irmã Rosângela não veio, mas eu lembro, estudando essa palavra, eu fiquei lembrando. Quantas das vezes a gente vinha pelo caminho da igreja, passava pelo caminho, a gente vinha andando, quando não era eu chorando, era ela. Aí vinha uma chorando na outra. Quantas das vezes ela falou assim: não, Sandra, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha, eu e você, por esse problema. E a gente fazia, e a gente orava, e Deus nos deu a vitória. Porque a gente estava unidas com o mesmo propósito. A gente sabe que quando a igreja se une com o mesmo propósito, Deus ele move. Deus ele move. A gente sabe lá em Atos 1, o que aconteceu? A igreja estava unida com o mesmo propósito, orando todos. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. O que aconteceu? Manifestação do poder de Deus. Em Atos 12 também fala que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração. E Deus foi lá, libertou Pedro daquele cárcere. Então, que a gente possa se unir em oração, pedir ajuda se for necessário, pedir socorro. Procure pessoas de confiança, pessoas que sejam sábias, pessoas que tenham vida no altar. E quem tem vida no altar, não precisa nem você ficar perguntando, você observa. Você vê os frutos que a pessoa dá.
Então procure pessoas que possam te ajudar nessa dificuldade. Não passe sozinho. E eu pensando nisso, até lembrei do ar livre. Eu falei, se a igreja entendesse. Parece é um jargão, né? Não sei se é um jargão, não sei se é uma coisa que a gente sempre se habituou a falar, né? Um crentez. Quando a igreja se une, né? Juntos nós somos mais fortes. Essa é a palavra. Porque você não vê evangelismo com várias igrejas. Você vê um evangelismo com uma igreja, ou então duas igrejas. Você não vê Assembleia, Nova Vida, Presbiteriana, Wesleyana. Você não vê as 4 juntas. Você sempre vê separado. Já pensou se todos se unissem com o mesmo propósito? Vamos evangelizar hoje esse bairro. Quantas almas a gente ia ganhar para Jesus? E isso eu quero que os irmãos entendam, como é importante a gente estar junto, como é importante a gente pedir ajuda, porque é o mesmo propósito, é o único Deus. Então que a gente possa pedir ajuda. E no versículo 13 de 2 Crônicas, nesse capítulo mesmo, diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. E toda vez que eu leio essa passagem, esse versículo fala ao meu coração, porque você vê, nós podemos notar que todos, até as crianças, estavam buscando ao Senhor. E o que eu aprendo aqui com esse versículo? Que não há empecilho para buscar o Senhor. Porque às vezes a gente coloca o filho, eu sei que filho dá trabalho, pequeno então, e dá trabalho mesmo, corre dentro da igreja, faz bagunça, porque meu filho já fez tudo isso, e ainda faz, só o sangue de Jesus, ainda faz, mas não é empecilho para dizer, não vou para a igreja, porque você vê, havia uma afronta, havia algo que estava vindo contra o povo, mas o povo foi, pegou a criança, vamos lá, vamos buscar o Senhor. Então não tem desculpa para dizer assim, não fui porque meu filho, a não ser que ele esteja passando mal, não fui porque meu filho. Irmãos, vem, não deixe de trazer o seu filho, ou sua filha, ou seu sobrinho para a igreja, porque ele é pequeno, porque vai fazer bagunça, vem. Porque, não digo 100% da palavra você vai conseguir absorver, mas alguma coisa você vai absorver, e Deus vai te fazer lembrar, e Deus vai ver o seu esforço. Porque Deus quer ver esforço do povo. Deus sabe que é difícil trazer criança para a igreja. Deus sabe. Mas isso é uma fase. Fala igual a minha mãe, isso é uma fase, minha filha. Vai passar. Vai passar. Ele vai, em nome de Jesus, ainda sentar no banquinho, ficar quietinho, em nome de Jesus. Vai passar. Então que a gente possa não colocar o filho como empecilho. Porque, e o interessante é que diz aqui, ó, mulheres e seus filhos. Esses seus filhos não fala a idade, fala crianças de colo. Então esses seus filhos, vamos supor que eram crianças de 10 anos, 11 anos. E às vezes a gente não vem à igreja, a gente fala assim, não, vou deixar meu filho em casa, ele quer ficar em casa. Irmão, traga o seu filho para a igreja. Ele tem que querer não, traga o seu filho. Muitas das vezes até falei, Caio, vou dar o exemplo de você, tá? Ele, não mãe, não fala não. Falei, não vou falar. Aí ele já não está aqui, então eu vou falar. Quantas das vezes ele fala, eu não vou. Eu falo, meu filho, você é crente, filho de crente, você vai ficar crente. Você vai para a igreja comigo. Não é bater, não é falar com sabedoria. E o filho vai ter que te obedecer. Mesmo que ele chegue com uma tromba, com uma cara feia, mas ele vai ter que te obedecer. Porque a gente tem que ensinar para os nossos filhos o caminho. Mesmo que ele esteja agitado aí na cadeira, mas você acha que eles não estão observando, não? Eles estão observando a palavra, eles estão escutando, eles estão vendo a sua maneira que você chega dentro da igreja. Então, incentive os seus filhos, traga os seus filhos. Não fique com, não vou, porque meu filho, não venha para a igreja. Busque ao Senhor. Porque quando tem necessidade, irmãos, quando há uma necessidade, quando há uma demanda, não tem madrugada, não tem frio, não tem chuva, a gente agasalha o filho e vai porque a gente está precisando. Então, independente de estar precisando, independente de menino que está se levantando para a tua vida, vem para a igreja, traga os seus filhos. Amém? Amém? Glória a Deus. E, como eu falei, uma breve palavra. E aqui eu quero concluir.
que nós possamos tomar essas atitudes. Ore, jejue e peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda do Senhor, peça ajuda a uma pessoa que possa te ajudar, porque diz aqui no versículo 15 assim: e falou o profeta: prestai atenção a todo Judá, vós habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porque essa luta não é vossa, mas é de Deus. E aí a gente pensa assim, eles só adoraram, né? Eles adoraram, Deus foi lá e fez aquela confusão, os inimigos foram, um matar o outro. Não, irmãos, eles tiveram que buscar, eles tiveram que orar, eles tiveram que se consagrar, para que Deus viesse a dar estratégia e eles vencer os inimigos. Então não foi só cantar, como a gente escuta, né? O louvor ele tem poder sim, mas eles tiveram que tomar todas essas atitudes para que Deus viesse a ter misericórdia e dar uma estratégia, a maneira que eles deveriam guerrear aquela guerra. Então que a gente possa ter essa atitude. Eu até coloquei aqui, quando a gente tem fé e a gente tem ação, há uma movimentação no mundo espiritual. Quando a gente crê, mas também age, porque Deus vai fazer o impossível. O que é possível é para a gente fazer. Deus ele poderia ter livrado Josafá de imediato, mas era necessário. O que era possível para Josafá fez, ele fez. Ele buscou, ele fez a parte dele. E o impossível, porque era um exército grandioso. E não era um, era mais de um exército. Então era impossível ele vencer. E Deus fez o impossível, mas ele também teve que fazer a parte dele. E é essa palavra que eu deixo para a igreja. Faça a sua parte. Busque ao Senhor. Não passe por momentos difíceis sozinha. Peça ajuda. Deus sempre coloca pessoas do seu lado. Pessoas que possam te ajudar. Mas peça discernimento ao Senhor de quem são as pessoas. Porque também tem situações que a gente chega para a pessoa e aí a gente ouve coisas que não é para ouvir, né? Seu nome sai no jornal da igreja, da fofoca. Então, peça direção ao Senhor, peça discernimento ao Senhor, busque ao Senhor. Porque Deus, ele é um Deus que dá vitória sim, mas ele que também quer ver movimentação da igreja. E a igreja somos nós, ele quer que a igreja venha se movimentar. E aí sim, o impossível ele vai fazer, amém? Peço que a igreja fique de pé. Eu quero estar orando com os irmãos.